Vamos tratar um pouquinho sobre carreira, mercado de trabalho, mas não a carreira e o mercado de trabalho para hoje. Nós vamos tratar um pouquinho sobre a carreira e o mercado de trabalho para o futuro. Tá? Existem inúmeros estudos que têm tratado, eles têm falado a respeito de como é que vão ser os empregos, as carreiras do futuro. E um desses estudos apontou que 800 milhões de empregos serão transformados em mão de obra robótica. Ou seja, nós vamos ter aí um desaparecimento de 800 milhões de empregos do mercado de trabalho atual. Tá? Eles vão ser substituídos por robôs. Então, o que a gente precisa perceber? Que a tecnologia está aí. Isso daí não tem volta, não é um retrocesso, só vai para frente. E que o mercado de trabalho está se transformando por conta disso. Se você parar para avaliar, você vai ver o que, por exemplo, vamos falar de motorista. Motorista é uma profissão extremamente importante, sempre foi, historicamente, sempre se precisou de motorista. Mas você já parou, já avaliou como tem mudado essa questão do motorista nos dias atuais? Pensou nisso? Não? Imaginei que você não tivesse pensado. Vamos lá então, tá? Hoje em dia a gente tem aí o Uber, correto? Você já percebeu que, é claro, você não deve ter ouvido falar disso ainda, é provável, que o Uber, ele tirou muito emprego de muita gente, né? O Uber já chegou fazendo uma transformação no mercado de motoristas, seja o motorista particular, sejam os táxis, né? Ele chegou fazendo uma mudança. Só que aqui no nosso país a gente ainda não vê isso, não sabe disso. Mas o que o Uber está fazendo? Ele está investindo em carros autônomos. Já ouviu falar dos carros autônomos? Os carros autônomos são aqueles carros que não precisam de motorista. Ou seja, daqui a pouco o Uber não vai ter mais a função que muita gente, principalmente no Brasil, tem utilizado para sobreviver, para desenvolver aí uma carreira, o ganha-pão, que é o motorista de aplicativo. Você já imaginou? Então, o que vai acontecer? Daqui a pouco os caminhões, os carros de forma geral, eles serão autônomos. É verdade. Inclusive, a Vale, a antiga Vale do Rio Doce, ela mesmo já colocou, ela trouxe essa tecnologia para o Brasil, porque ela começou a implantar, os veículos autônomos. Qual o objetivo, da Vale ter feito isso? Para diminuir o risco dos motoristas, para fazer toda a operação da empresa. Então, você veja, essa é uma profissão que a gente já está dizendo aqui que futuro e provavelmente um futuro próximo, ela não vai existir. Enquanto muitas carreiras elas têm a tendência a desaparecer, algumas carreiras, vão surgir. Então, o que acontece é que nós precisamos pensar nessa mudança de comportamento e de mentalidade, que pode ser que se escolha uma carreira, que a carreira que nós tenhamos hoje, ou a carreira que a gente vai indicar de repente para o nosso filho, nossa filha, que os nossos filhos vão seguir, seja uma carreira que futuramente não exista mais. E a gente tem que estar preparado para se reinventar. Inclusive, até alguém que eu gosto bastante fala sobre isso e teve que fazer isso, que foi Abílio Diniz, né? O Abílio Diniz, ele fala muito sobre isso, essa questão da gente ter que se reinventar. A gente já tem que estar sempre ali na nossa profissão, pensando futuramente o que vai acontecer. Ele é um profissional que diz que teve que se reinventar, mas não é o ponto aqui que a gente vai tratar agora. Agora o importante é começar uma reflexão sobre realmente o que eu quero da minha carreira, futuro da minha carreira, e se eu vou iniciar uma carreira, o que eu já tenho que ter em mente a respeito dela, ou até mesmo para poder conversar com os meus filhos, se for o caso, para os meus filhos, tá? Bom,
Uma carreira aí que a gente pode já pensar, essa é a nova carreira, carreira que vai surgir. É a carreira do profissional de telemedicina. Isso, inclusive, já tem alguma coisinha encaminhando aqui no nosso país, né? O profissional de telemedicina é aquele que vai ser a ponte entre o médico e o paciente. Em países muito grandes, como é o caso do Brasil, é muito difícil você conseguir levar o médico, você conseguir levar o atendimento em todas as áreas, até todos os pacientes. Então, é provável que o que aconteça é que esse atendimento vá de uma forma tecnológica. Então, o paciente ele vai poder chegar até o lugar e ser atendido de forma como se fosse uma teleconferência, né? Isso já existe até de certa forma no Brasil, tá? Já está sendo implantado. E aí ele vai ter o atendimento de uma forma de uma forma virtual. Ele não vai acontecer de uma forma real, tá? Esse atendimento não vai acontecer de uma forma real porque não tem um médico ali junto do paciente. Ele acontece virtualmente. É um profissional completamente diferenciado do que existe hoje no mercado de trabalho. Outros também que já estão aí no mercado e que terão cada vez mais espaço, né? Então, outros que estão aí no mercado e cada vez terão mais espaço são os profissionais de saúde mental. Isso porque, com tamanha tecnologia, com essa evolução toda, eles serão cada vez mais necessários para ajudar mesmo as pessoas a conseguir se encontrar emocionalmente, para que essas pessoas tenham estabilidade, porque a velocidade da comunicação e da tecnologia é muito grande. E com isso que está acontecendo, as pessoas estão se perdendo e elas se perdem completamente. Então, os profissionais que cuidam da saúde mental das pessoas, eles serão cada vez mais necessários, porque as pessoas terão cada vez mais problemas. A gente já tem visto muito isso, né? Que a internet ela tem causado inúmeros problemas emocionais, de socialização. Então, esses profissionais, eles serão extremamente importantes. Outro profissional também muito importante, que vai surgir aí provavelmente, é o gestor de qualidade de vida. A gente já tem inúmeras empresas que têm ali uma preocupação com a qualidade de vida dos funcionários, tanto dentro da empresa quanto fora. Então, futuramente isso tudo vai precisar de um sistema de gestão. Então, o gestor vai ser um profissional extremamente importante. Outra carreira em alta também é a carreira do advogado tributarista. Mas aí a gente já fala do tributarista internacional. Não que o nacional não seja importante, mas acontece que agora com toda essa tecnologia, essa globalização, ela exige que empresas e pessoas se relacionem comercialmente de alguma forma com diversos países. Então aí é onde entra o tributarista internacional. A função dele vai ser cada vez mais importante dentro do novo mercado de trabalho, dentro dessa nova configuração que está se fazendo. Talvez você já tenha participado de algum tipo de trabalho de coach, né? A gente vai falar aqui dos coaches. Os coaches, eles são extremamente importantes, tá? E essa profissão, ela continuará, porque ela vai ser muito necessária para o desenvolvimento de carreira, para o desenvolvimento pessoal, né? Para a melhoria do profissional dentro das empresas. Então, o coach, ele vai ser um profissional que terá aí a sua demanda garantida. É claro que ele vai ter que ir também se adaptando às diferentes demandas que aparecerem, mas é um profissional que tem muito futuro aí. O profissional também é bastante requisitado aí para o futuro. Ele já existe, algumas empresas já têm esse profissional, como Google, Facebook, né? Que é o programador de entretenimento. Então, tem algumas empresas que já têm. E acredita-se que futuramente a maior parte das grandes empresas, elas terão, né, essa
função, esse cargo no quadro de funcionário delas, que são os programadores de entretenimento. Outro profissional extremamente importante. Ele já é importante hoje, só que é difícil você encontrá-lo. Futuramente, ele será extremamente comum, que é o gestor de resíduos, ok? A gente cada vez mais precisa cuidar da questão da sustentabilidade, da questão de lixo, né, que produzimos. A população só aumenta, o lixo consequentemente. E onde é que fica a sustentabilidade nisso? Então, o gestor de resíduos é um profissional extremamente necessário. Já é e será futuramente, né, cada vez mais, para poder lidar com essa questão toda de funcionalidade dos resíduos, como tratar esses resíduos, o que fazer, onde dispor esses resíduos. Analista de reciclagem, né? Se a gente tem um gestor de resíduos que precisa verificar o que fazer com os resíduos, como dispor os resíduos, né? Toda essa parte de cuidado com os resíduos, o analista de reciclagem, ele já tem o objetivo de verificar o que pode ou não ser reciclado. E é claro que também os profissionais que trabalham nessa área de desenvolvimento, de reutilização de materiais para que se tenham menos resíduos e menos descartes, eles também serão cada vez mais necessários. Já ouviu falar das fazendas verticais? Pois é, elas estão cada vez mais populares. E a gente vai precisar, é claro, dos profissionais, né, para atuar com as fazendas verticais. Essas fazendas verticais, elas são já bastante conhecidas nos outros países. Você tem cada vez uma ocupação maior do espaço, porque a população está aumentando. Consequentemente, o espaço para se produzir alimentos, ele é cada vez menor. E aí, o que a gente faz para resolver isso? Foram criadas as fazendas verticais, onde você vai criar verduras. Foram criadas as fazendas verticais, mas você não vai criar verduras, você vai cultivar verduras nas fazendas verticais, ok? Então, lá você vai ter o cultivo de verduras e alguns legumes, tá? Você vai ter aí um aproveitamento de espaço muito grande. Ela normalmente acontece em prédios, né? E ela consegue realmente ser vertical. Então, você não tem uma necessidade de uma área imensa para que isso aconteça, tá? Então, Nova York, isso já é tendência. Londres também, tá? Então, já é uma tendência. Londres, Nova York, que são cidades, né, onde o metro quadrado é caro para tudo, mas que também se precisa ter o aproveitamento. Então, lá já existe o cultivo, né, a produção das verduras através das fazendas verticais. E isso aqui no Brasil também vai ser uma tendência cada vez maior. E você precisa de profissionais específicos para isso, porque você produzir uma fazenda vertical é completamente diferente de você produzir na fazenda tradicional. Certamente você já ouviu falar dos drones, talvez até você tenha um drone, né? E aí, futuramente, nós vamos precisar dos pilotos de drone. Sim, olha só que profissional interessante. Piloto de drone. O piloto de drone, ele vai ser extremamente necessário. Até porque os drones, eles já estão aí, a gente precisa legalizar isso, né? Os países precisam. Alguns países já têm um avanço maior com relação à legalização dos drones. Mas eles já são uma realidade, inclusive no Brasil, né? A Amazon, por exemplo, ela já está fazendo delivery através de drones. E esse delivery dela é totalmente automatizado. Desde quando você faz o pedido até o momento em que você recebe, tá? Então, tudo isso é automatizado. Você vai receber lá na sua casa a compra que você fez através de um drone, ele que vai te entregar. Então, pagamento, todo esse processo já é automatizado. E a entrega também será. Então, piloto de drone é uma outra opção do futuro. E aqui tem uma que eu adoro, eu gosto muito, eu vejo como tendência. Eu já estudo as criptomoedas
desde 2015, finalzinho de 2015, início de 2016. Eu sou uma entusiasta das criptomoedas, já estudo, né, essas moedas, já, vamos dizer assim, trabalho com elas de alguma forma desde aquela época, né? Elas já estão inseridas na meu raio de atuação, de interesse, vamos dizer assim, né? E essa daí também é uma nova tendência, é uma profissão do futuro, né? Já existem, já deve ter ouvido falar, se não, a gente vai tratar em outros vídeos depois, as fazendas, né, de mineração de criptomoedas, que estão inteiramente ligadas com as blockchains, né? Então, esse mercado de moeda virtual e de blockchain é muito carente de profissionais no mundo inteiro. Só que no Brasil ainda mais, né? Está desenvolvendo aos poucos, né? Então, alguns já vêm se especializando, como é o meu caso. Eu já estou me especializando há algum tempo, já fiz cursos específicos, todos eles internacionais, porque no Brasil isso ainda é muito precário, né? Na área de criptomoedas e de blockchain. Então, esse mercado você vai ter N profissionais atuando nele. E é realmente até difícil para você procurar se especializar. Eu mesmo fiz a maior parte dos cursos que já fiz fora do Brasil. Isso aqui é muito novo ainda, mas para mim, no caso, que atuo especificamente, gosto, sou entusiasta já há algum tempo e atuo na parte de jornalismo especificamente com isso. Para mim, esse nível de conhecimento foi muito importante e eu estou desenvolvendo cada vez mais, me especializando cada vez mais nessa área. Mas vale a pena. Parece um negócio meio ficção científica, uma coisa meio de maluco, né? Mas não é, tá? É realidade. Todas essas profissões que eu falei aqui, elas já existem de alguma forma, se não aqui no nosso país, em outros países. Isso tudo já está acontecendo. A gente vai fazer muitos outros vídeos tratando dessas novas profissões, desses novos meios de trabalho, mercados, né, carreiras que estão surgindo, tá? Mas é importante que você pense nisso, que você reflita sobre isso para a sua própria carreira, para a carreira dos seus filhos, né, se for o caso. Mas nunca se esqueça de pensar em outro ponto que a gente vai tratar bastante aqui. Já falei um pouquinho dele hoje, mas a gente vai tratar ainda mais. Da questão emocional e psicológica que a gente precisa desenvolver. Hoje em dia, você desenvolver tudo isso, até muitas vezes, é mais importante do que você desenvolver conhecimento. Porque as mudanças são muito grandes, as exigências, elas são imensas, é tudo muito rápido, é muito efêmero. Então, se você não está preparado para isso, fica muito difícil o mercado de trabalho daqui para frente, ok? Bom, se você gostou desse conteúdo, o canal ele ainda tá com pouco conteúdo, a gente está colocando muita coisa nele ainda. Nós temos o portal ele é extremamente vasto de conteúdo e está sempre sendo alimentado. Em compensação, o canal ele ainda está um pouquinho fraco, a gente está em fase de colocação de conteúdo nele. Você pode fazer o seu comentário, dar sua sugestão para a gente, pede o conteúdo que você quer, nós estamos alimentando cada vez mais. Entra no nosso portal, se inscreve no portal investidoresbrasil.com.br. Lá a gente tem uma área de membros que tem um conteúdo específico. Se você é empreendedor, tem conteúdo para empreendedor. Se você é investidor, tem conteúdo específico para investidor. Então a gente tem um conteúdo exclusivo para os membros, tá? Então vai lá, se cadastra como membro, se você quiser ter acesso ao conteúdo exclusivo. Se cadastra no nosso canal, que você vai estar sempre também recebendo coisas novas, coisas atuais, que são importantes para a gente discutir, para a gente pensar do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de empreendedor, do ponto de vista de investimento, diante de todas as mudanças que estão acontecendo e também da atual economia mundial e do nosso país, ok? Gostou? Não gostou? De qualquer forma, comenta lá. O nosso objetivo é que você que está nos assistindo e todos os outros brasileiros e outras pessoas que se interessem realmente por se desenvolver tenham essa possibilidade e consigam, é claro, né, chegar lá, alcançar os seus sonhos, porque todos nós podemos. Até a próxima.